A mentalidade positiva pode ser muito mais do que um simples clichê ou uma expressão motivacional. Na verdade, é uma ferramenta poderosa que pode moldar não apenas a forma como a gente encara os desafios dos concursos, mas também, às vezes, até como enfrentamos a vida. Então, bora conversar um pouquinho sobre isso e discutir como que uma mentalidade positiva pode ajudar na sua aprovação? Então, bora lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e junto do Diego eu criei esse canal e o site mentedeconcurseiro.com. Tudo com o objetivo de ajudar concurseiros que, assim como nós, são pessoas comuns que estão enfrentando aí os perrengues do dia a dia. A gente quer ajudar a todos que têm sonhos grandes, sabe? Mas que também lidam com pressões, com incertezas e os altos e baixos que a jornada dos concursos impõe aí pra gente no dia a dia, né, não tem jeito. Eu e o Diego, a gente está aqui para ser uma espécie de parceiro mesmo para pessoas que, assim como nós dois, busca, né, melhorar de vida através dos concursos públicos. E para te ajudar um pouquinho com isso, nessa conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância da mentalidade positiva e sobre como cultivar pensamentos construtivos, sabe? E como que tudo isso pode te ajudar a passar em concursos públicos. A mentalidade positiva, na sua essência, ela acaba se referindo à capacidade da gente direcionar os nossos pensamentos para aspectos mais construtivos e otimistas. E no contexto dos concursos, isso implica em você cultivar uma abordagem que vai além daqueles resultados imediatos, focando no processo de aprendizagem e de crescimento contínuo também. Então, ao compreendermos essa mentalidade para a vida de um concurseiro, a gente percebe que vai além daquelas meras palavras de encorajamento que a gente acaba vendo por aí, ou que a gente às vezes acaba até repetindo para si. Essa mentalidade positiva, ela está enraizada na forma como a gente enfrenta os desafios, na forma como a gente supera os obstáculos e, acima de tudo, na forma como a gente persiste pela busca, né, dos nossos objetivos. Então, você reconhecer a influência dos pensamentos positivos na jornada de um concurseiro, isso às vezes pode ser fundamental. E vamos tentar explorar agora aqui como que essa mentalidade ela pode impactar diretamente o aprendizado para concursos e, consequentemente, até, sei lá, todos os aspectos da nossa vida, né, das coisas que estão ao nosso redor. Ainda que a princípio possa parecer difícil, ou quem sabe até possa parecer pouco produtivo mesmo à primeira vista, você manter ações e pensamentos otimistas de maneira, mesmo que de maneira aparentemente artificial mesmo, sabe? É crucial você entender que a construção de hábitos positivos é um processo gradual e que muitas vezes requer um esforço consciente da nossa parte. Então, nos estudos para concursos públicos, onde a constância e a disciplina são essenciais, e eu e Diego a gente fala muito sobre isso aqui, especialmente sobre a constância nos estudos, né? Então, esse aspecto que a gente está conversando aqui hoje, ele se torna ainda mais relevante. Então, você começar agindo de uma maneira otimista, mesmo que inicialmente seja um esforço consciente, ou seja, de uma maneira artificial, isso vai criar um ciclo de feedback positivo. Isso ocorre porque os nossos pensamentos e nossas ações, eles estão intrinsecamente interligados. Então você, ao escolher adotar uma perspectiva otimista, mesmo nos momentos mais difíceis e complicados mesmo para a gente está moldando ativamente os nossos padrões mentais. A neurociência, ela respalda essa abordagem. A repetição de pensamentos e a repetição de ações ela cria conexões neurais no nosso cérebro. Então, portanto, você, ao cultivar deliberadamente pensamentos otimistas e agir positivamente, mesmo, como eu estou falando, que no início isso possa parecer forçado, isso possa parecer artificial, quando a gente faz isso, a gente está, de certa forma, treinando o nosso cérebro para responder de maneira mais positiva no futuro. É assim, falando em poucas palavras, é como se a gente tivesse se adestrando mesmo para a gente conseguir agir de uma forma positiva, de uma forma
a solucionar os nossos problemas de estudo, sabe? Então, no contexto dos estudos para concurso, isso significa que, ao enfrentar, por exemplo, uma matéria difícil, ou então você enfrentar um dia cansativo, você escolher abordar essas situações com uma mentalidade otimista pode, ao longo do tempo, transformar essa escolha consciente em um hábito arraigado, sabe, na sua mente, em uma coisa que você nem sequer vai pensar. Com o passar do tempo, isso sai desse esforço consciente que você está fazendo e você vai fazer isso sem sequer pensar. Então, essa mudança nos padrões mentais não apenas facilita a persistência diante dos desafios comuns a todos os concurseiros, mas também contribui para a construção de uma jornada de estudos que vai ser mais equilibrada para você, que vai ser menos desgastante para você. Então, por isso, você manter ações e pensamentos otimistas, mesmo que inicialmente isso possa parecer um esforço consciente, é uma estratégia bem eficaz para você remodelar os seus hábitos em direção a uma abordagem que vai ser mais positiva nos seus estudos aí para concursos. Isso não apenas vai impactar positivamente a sua jornada de preparação, mas também acaba reverberando, né, em outros aspectos também da nossa vida quando a gente faz isso, sabe? Então, em meio aos desafios constantes, né, da nossa jornada de estudos para concursos, é muito fácil a gente subestimar, né, esse papel dos pensamentos positivos, dos pensamentos construtivos na nossa vida. Mas quando nos voltamos para uma mentalidade positiva, os benefícios, eles não se limitam apenas ao âmbito emocional, eles se estendem também significativamente ao nosso processo de aprendizado. E você vai entender isso já já. E ele pode até se estender também ao ambiente ao nosso redor. Vamos ver isso tudo. Então, você explorar os impactos positivos, né, na saúde mental é só o ponto de partida aqui nessa nossa conversa. Então, em um cenário competitivo, né, como o dos concursos públicos, o estresse e a pressão, eles são inevitáveis. Eu sei que você sabe disso melhor do que ninguém. Mas, ao cultivar esses pensamentos construtivos, positivos, somos capazes de gerenciar esses desafios de uma maneira um pouco mais equilibrada. Então, a ansiedade, ela pode ser substituída pela confiança e a sensação de sobrecarga, ela pode se transformar em uma motivação direcionada. E essa transformação na saúde mental, ela não é apenas benéfica por si só, mas ela também exerce um papel palpável, uma influência palpável nos nossos estudos. Então, você ter pensamentos construtivos, isso vai criar uma mentalidade que ela é propícia ao aprendizado mesmo. A capacidade de enfrentar os desafios com uma abordagem positiva potencializa a nossa capacidade de assimilar informações, sabe? Tornando o processo de estudos mais eficaz e menos desgastante. O benefício do pensamento positivo para o aprendizado, ele não se limita apenas à eficiência no estudo. Ele se reflete também em resultados que são tangíveis para você. Por exemplo, candidatos que cultivam uma mentalidade construtiva, eles estão mais propensos a persistir diante das adversidades do que quem não cultiva esse hábito. Eles também estão mais propensos a superar os obstáculos e também estão mais propensos a alcançar a aprovação em um concurso público. Então, nesse contexto, você compreender os benefícios dos pensamentos construtivos é fundamental para qualquer concurseiro, porque além de fortalecer a sua saúde mental, essa abordagem ela se revela um ótimo recurso para maximizar o seu potencial de aprendizado. Então, certamente, o conceito de cultivar pensamentos positivos em relação às matérias, por exemplo, que às vezes não despertam um interesse imediato da sua parte, você fazer isso, você tentar direcionar um pensamento positivo para essas matérias que você nem gosta tanto, isso pode ser um verdadeiro aliado na jornada de qualquer concurseiro. Então imagina o seguinte, imagina você encarar o estudo de uma disciplina que às vezes à primeira vista pode parecer chata e entediante para você, sabe? Aquele tipo de matéria que fica fazendo você se perguntar o porquê de você precisar aprender aquilo. Tenho certeza absoluta que você tem pelo menos uma matéria assim. Qualquer coisa, deixa até aqui nos comentários se você já passou por isso, sabe? Se você está estudando uma matéria e falando, puxa, por que que eu preciso aprender isso? Isso aqui vai me ajudar em quê? Até na prática. Pois me diz aqui se você já passou por uma disciplina assim. Então, eu vou te propor o seguinte: ao invés de você reforçar constantemente a ideia de que você não gosta dessa matéria, que tal você explorar aspectos que possam tornar essa matéria mais atrativa, sabe?
Tenta procurar por aspectos dessa matéria que façam com que ela se torne genuinamente interessante para você, ou o mais próximo disso que você conseguir, pelo menos, né? Claro, nem sempre você vai conseguir fazer com que aquela matéria ela se torne a melhor do mundo para você, mas tenta, o máximo possível, fazer com que ela se torne um pouquinho mais interessante. Tente fazer isso nem que seja de forma artificial no primeiro momento. Como eu já falei anteriormente aqui, se você fizer isso, ainda que de forma artificial, o seu cérebro, aos poucos, ele pode se interessar por aquela matéria, marcando às vezes aquele assunto ali, ou então aquele tópico, como importante ali na sua memória, né, no seu cérebro. Eu vou tentar te dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor o benefício disso aqui que eu estou falando. Desde que passou na manchete, e isso pode entregar um pouco a idade, se você não sabe o que é manchete, pesquisa depois aí na internet o que que era a TV Manchete, aí você vai ver que talvez eu esteja um pouquinho velho, enfim. Mas desde que passava na Manchete, eu sempre fui um fã de Cavaleiros do Zodíaco. Talvez essa blusa aqui, não sei se dá para ver aí na tela, talvez isso denuncie um pouco o quanto que eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então, Cavaleiros do Zodíaco é um assunto que me interessa, é um assunto que eu enxergo de forma positiva e interessante. Então, nesse caso, o meu cérebro ele não tem dificuldade de gravar detalhes dessa obra. Às vezes eu memorizo coisas sobre Cavaleiros do Zodíaco até sem eu nem estar querendo fazer isso. Isso porque o meu cérebro marcou Cavaleiros do Zodíaco como algo interessante para mim. Então, ele meio que etiqueta, entre aspas, esse assunto para o meu cérebro dar o máximo de importância possível para Cavaleiros do Zodíaco. Então, se eu conseguir enxergar as matérias dessa mesma maneira, como algo positivo, no lugar de ser um fardo, no lugar de ser uma coisa muito chata, então meu cérebro ele pode começar a marcar aquilo como uma coisa importante, como algo interessante. Então, aos poucos, depois de muito treino e trabalho, e acredita em mim, não vai ser fácil, não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia. Como eu já falei, a exaustão aqui. Às vezes você precisa fazer isso de uma forma artificial, mas depois de você treinar muito, aos poucos o cérebro ele para de enxergar tanto essas matérias quanto os estudos de uma forma negativa. Ele vai começar a enxergar no longo prazo de uma forma positiva. Então, no longo prazo, o próprio estudo em si, ele pode se tornar algo natural e não vai ser mais um fardo para você. Tudo porque você está enxergando aquilo de uma forma positiva. Deu para pegar a ideia? Então, assim, pode ser legal quando você vira uma matéria, você tentar achar pontos nessa matéria que você acha interessante. E se você não conseguir fazer isso, você pode tentar, às vezes, usar analogias dessa matéria com coisas que você já acha interessante. Por exemplo, então, essa paixão por Cavaleiros do Zodíaco mesmo que eu falei que eu tenho, se eu, por exemplo, ao estudar direito constitucional, eu conseguir dar um jeito de associar, por exemplo, os princípios constitucionais aos valores presentes nos personagens dessa obra, por exemplo, ou se eu conseguir encontrar analogias entre os processos jurídicos, seja eles quais forem, e as sagas do desenho, então eu vou estar inserindo um toque pessoal e positivo naquela matéria, fazendo uma associação com uma coisa que já é positiva para mim. Então, ao buscar elementos que genuinamente despertem o seu interesse, mesmo que aparentemente desconexos com a disciplina, você está aplicando uma estratégia eficaz ali para sua memorização. Então, você conectar o conteúdo a algo que já faz parte do seu repertório positivo, isso permite que o cérebro associe a matéria a experiências que são agradáveis para você, tornando tudo ainda mais significativo para o seu cérebro ali marcar e, por consequência, vai tornar a matéria mais fácil de ser lembrada depois. Esse processo ele pode ser comparado a você pavimentar ali um caminho de conexões positivas. Assim, o seu cérebro ele vai estar fazendo diversas conexões neurais ali que vão facilitar a sua memorização e recuperação dessas informações depois. Então você, ao escolher enxergar o estudo de uma forma positiva, mesmo nas áreas mais desafiadoras ou nas áreas que você considere às vezes mais chatas, você vai estar reprogramando o seu cérebro para associar o aprendizado como uma experiência positiva. É como se, aos poucos, você construísse uma ponte entre os elementos que você ama e as matérias que você precisa dominar. Claro, inicialmente, esse esforço ele pode e vai, de fato, parecer artificial,
mas é justamente através dessa consistência e dessa repetição que o seu cérebro ele começa a internalizar essas associações de uma forma natural. Então você, ao realizar esse exercício mental e emocional, você não apenas torna o estudo mais agradável, mas também você fortalece a sua confiança nas suas próprias habilidades. Além de tudo, o nosso cérebro ele é uma ferramenta bem poderosa, sabe? Ele age de modo a reforçar crenças que já estão na nossa mente. Então, se a gente acha que a gente pode fazer algo, o nosso cérebro ele vai fazer de tudo para agir nesse sentido. Então, se a gente enxerga o estudo como algo bom e positivo, o nosso cérebro ele vai fazer de tudo para agir dessa forma. Agora, claro, você deve se lembrar de que, assim como o aprendizado, a construção de uma mentalidade positiva ela é uma jornada progressiva, uma jornada que vai ser de longo prazo e, aos poucos, o resultado disso ele vai ser transformador para você, ele vai ser positivo. Mas isso exige esforço, sabe? No primeiro momento, é necessário que você faça isso de uma forma artificial mesmo, não tem jeito. Mas a reiteração da ação de forma consistente aos poucos, vai fazer o nosso cérebro agir dessa forma, mesmo sem nem sequer a gente precisar pensar. Então, a repetição da ação vai fazer isso virar um hábito e vai fazer com que, aos poucos, você enxergue as coisas, os estudos e tudo mais, de uma forma mais positiva e que vai ser mais propícia ao seu aprendizado. E digo mais, no cenário desafiador dos estudos para concursos públicos, a influência da mentalidade positiva, ela se estende até ao ambiente ao nosso redor, que nem a gente tinha falado lá no início dessa nossa conversa. É meio até intrigante a gente observar como que os nossos pensamentos não apenas moldam a nossa própria perspectiva, mas também meio que ecoam nas interações e nos ambientes que nos cercam, né? Então, você, ao adotar uma mentalidade positiva, você não apenas impacta a sua própria jornada, mas você também contribui para a construção de um ambiente mais otimista mesmo ao seu redor. Você, às vezes, pode até influenciar positivamente outras pessoas que estão ali junto com você. Então, é possível que você acabe influenciando positivamente, às vezes, colegas de estudo ou até mesmo familiares com esse pensamento um pouco mais construtivo. Então, esse é o tipo de atitude que é contagiante, sabe? E as suas atitudes, elas podem inspirar e motivar aqueles que compartilham da mesma trajetória que você. Então, imagine um ambiente de estudo onde a empatia, a colaboração e a motivação mútua, elas são cultivadas. Então, ao incorporar uma mentalidade positiva na sua abordagem diária, você não apenas eleva o seu próprio ânimo, mas você também cria um círculo virtuoso que reflete nas pessoas que estão ao seu redor. Então, a troca de experiências positivas e encorajadoras entre concurseiros pode se tornar uma fonte valiosa de apoio emocional, que é algo que eu e o Diego a gente tenta fazer bastante por aqui. Isso existia no nosso grupo de estudos e o nosso objetivo é tentar o máximo que for possível aqui, né, à distância, você está aí na sua casa, a gente está por aqui, mas o nosso objetivo é tentar o máximo que tiver ao nosso alcance, fazer isso por você, sabe? Fazer com que a gente seja uma companhia para você e que a gente tenha uma influência positiva também nos seus estudos. Agora, claro, nessa busca, né, por uma mentalidade positiva nos estudos para concursos, é essencial você incorporar técnicas práticas que transformem essa aspiração em uma realidade palpável. Então, para te ajudar com isso, eu vou falar aqui agora para você 5 estratégias que não apenas promovem pensamentos mais construtivos nos seus estudos para concursos, mas também se integram à sua rotina diária, tornando essa positividade, né, esse pensamento um pouco mais positivo, uma constante na sua jornada de estudos até a sua aprovação. E com a prática reiterada desses exercícios, você não apenas vai conseguir estudar com mais qualidade, como também vai conseguir reter bem mais informações das matérias do seu concurso. E a primeira estratégia é você fazer exercícios mentais diários para promover esses pensamentos construtivos. E vamos começar entendendo que a mentalidade positiva ela é uma prática contínua. E para você cultivar essa prática, é necessário você incorporar exercícios diários. Então,
Reserve alguns minutos todas as manhãs aí, quando você acordar, às vezes para fazer algumas reflexões positivas, sabe? Isso pode envolver, às vezes, visualização de metas alcançadas, lembranças de conquistas passadas suas, ou simplesmente afirmações positivas sobre as suas habilidades e as suas capacidades também. Então, você estabelecer esse ritual matinal pode criar uma base sólida para esse otimismo, né? Que pode acabar permeando ali pelo resto do seu dia. Então vamos agora para a segunda estratégia. A segunda estratégia é basicamente você incorporar a positividade na sua rotina diária. Então a positividade, ela não é apenas uma atitude, ela é um estilo de vida. Então você integrar a mentalidade positiva à sua rotina diária, ela envolve escolhas conscientes. Então, ao se deparar com desafios, ao invés de focar nas dificuldades, tenta se concentrar nas oportunidades de aprendizado. Transforme palavras negativas em afirmações construtivas. Tenta ser gentil consigo mesmo ao enfrentar os obstáculos, reconhecendo que cada passo, por menor que seja, contribui para o seu crescimento. Então, com o passar do tempo, o seu cérebro ele já vai estar treinado para focar sempre nas soluções, sabe? E no lado positivo dos estudos, fazendo com que tudo fique menos difícil para você. Então, fazendo isso, tanto o ato em si de estudar quanto a retenção de informações vão ficar bem mais fáceis para você. Então, com isso, agora vamos para a terceira estratégia, que é você criar um ambiente positivo de estudos. Então, além dos exercícios individuais, considere o impacto do ambiente ao seu redor. Tenta manter o seu local de estudos organizado, tudo ali direitinho, sabe, no lugar. É tudo muito propício aos seus estudos, né? E, se possível, tenta deixar o seu local de estudos inspirador para você também em alguma medida. Então, tenta incluir ali elementos que tragam lembranças, que motivem você. Tenta colocar outra coisa assim que ajuda bastante nesse sentido. Talvez você colar também a remuneração que você vai receber, frases motivacionais, enfim. Outra coisa que ajuda bastante nesse sentido é você ser seletivo em relação às pessoas com quem você compartilha as suas experiências de estudo, sabe? Pessoas que também te apoiem, sabe? Pessoas que vão estar ali buscando apoio mútuo, compreensão, enfim. Um ambiente positivo, ele pode contribuir significativamente para a manutenção de uma mentalidade mais construtiva, beleza? Então agora vamos para a quarta estratégia. A quarta estratégia é você implementar afirmações positivas durante os estudos. Então, durante as sessões de estudo, tenta incorporar afirmações positivas relacionadas às suas habilidades e conquistas. Então, tenta afirmar em voz alta ou então silenciosamente mesmo. Aí vai do seu gosto. Eu gosto às vezes de fazer isso em voz alta quando eu estou sozinho. Se tiver outras pessoas na casa, eu não vou fazer para não ficar parecendo um doido, né? Mas enfim. Tenta então afirmar, ou em voz alta, ou silenciosamente, como você preferir, frases como, por exemplo, eu sou capaz de aprender qualquer assunto que eu escolher, ou cada desafio, às vezes, é uma oportunidade de crescimento. Então, em vez de você focar no negativo, tá vendo uma matéria ali que você está tendo dificuldade, fala assim, não, tá, eu vou me esforçar para aprender isso aqui, eu vou aprender. Tenta não se entregar a pensamentos muito negativos, sabe? Então, essas afirmações positivas, elas não apenas fortalecem a sua autoconfiança, mas elas também direcionam seus pensamentos para uma mentalidade que vai ser construtiva para você, tornando o seu estudo uma experiência melhor e mais agradável também. Agora, claro, mais importante até do que esses pensamentos é que você deve tentar agir de acordo com esses pensamentos o tempo todo, sabe? Nem que no primeiro momento, como eu já falei, isso seja feito de uma forma artificial. Então, com o tempo, mesmo que no início você esteja agindo de uma forma positiva, de uma forma artificial, com o tempo você meio que vai, entre aspas, adestrar o seu cérebro, fazendo ele agir de forma favorável aos seus estudos, de uma maneira que vai ser mais automática. Beleza? Então, beleza. Com isso, vamos agora para a quinta estratégia, que é você manter um registro das suas conquistas. Tenta manter um registro diário das suas pequenas vitórias. Às vezes pode ser, sei lá, um tópico que para você era difícil de entender e que você conseguiu entender. Isso é uma pequena vitória para você. Às vezes, dependendo do contexto, até uma grande vitória, né? A conclusão de uma sessão de estudos, ou até mesmo a resistência em face de algum tipo de distração, sabe? Vamos supor que tem uma música por perto ali, ou então vizinho, sei lá, qualquer coisa.
e você conseguiu vencer essa distração. Então, isso também é uma vitória para você. Então, você refletir sobre as suas realizações diárias, isso vai destacar esse progresso constante que você está tendo e que às vezes você nem sequer percebe. Às vezes, desde o início dos seus estudos até aqui, você já conquistou um monte de coisa que passou batido aí para você. Então, você manter um diário de conquistas, isso pode ser interessante para lembrar você do quanto que você já evoluiu, do quanto que você já conseguiu manter ali um progresso que está vindo de uma forma contínua. E isso é outro tópico que a gente fala bastante por aqui. Você está caminhando, você está evoluindo de uma forma lenta, é muito, mas muito diferente de você estar parado. Então, continue nesse processo de aprendizado, ainda que no primeiro momento você ache que não está tão rápido quanto você gostaria, beleza? E agora vamos para a sexta estratégia, que é você criar rituais inspiradores. Tenta estabelecer rituais curtos antes de você iniciar os estudos. Isso pode incluir uma leitura de citações motivacionais, assistir às vezes talvez a um vídeo que seja inspirador para você, ou ouvir uma música que vai elevar o seu ânimo, sabe? Às vezes tem aquele tipo de música que te anima, você pode colocar ela antes de começar os seus estudos. Esse tipo de ritual cria um ambiente mental que é propício ao aprendizado. Lembre-se de que essas práticas, elas não são apenas rituais, mas são investimentos para o seu bem-estar emocional e também para o seu sucesso nos estudos para concursos públicos. Bem, e dessa nossa conversa de hoje, acho que o principal é isso. Então, você compreender e cultivar uma mentalidade positiva, como tudo, né, nessa jornada de estudos para concursos públicos, com certeza não é nada fácil. Não tem nada de fácil nessa nossa jornada de concurseiro, né? Você fazer isso, você ter uma mentalidade positiva, vai exigir bastante insistência da sua parte e uma ação reiterada nesse sentido também. Mas você tentar se manter positivo e resolutivo nessa jornada tão dura, né, de estudos para concursos públicos, é algo que vai ser difícil, mas que eu tenho certeza absoluta que vai ser recompensador para você depois. Depois até me diz aqui também nos comentários se você gostou aqui dessas nossas dicas de hoje, ou se você já está aplicando ou vai aplicar algo do que a gente conversou por aqui. Combinado? Bem, e se você gostou dessa nossa conversa e quiser receber outros vídeos como esse, outros vídeos relacionados ao universo dos concursos públicos, não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo também com outros amigos seus que queiram prestar concursos públicos. Aqui, eu e o Diego, a gente busca construir uma comunidade de apoio mútuo entre concurseiros, sabe? Compartilhando não apenas conhecimento, mas também emoções, desafios ou qualquer outra coisa que possa fazer parte dessa jornada de estudos para concursos públicos, tranquilo? Então convido você também, caso ainda não seja inscrito, a fazer parte dessa nossa comunidade, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.